Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso culto da família, da nossa família para a sua família. Estamos aqui para juntos adorarmos a Deus, sermos edificados pela palavra de Deus, porque hoje no culto da família nós estamos com um casal muito precioso, um casal nós temos muito carinho, muita gratidão a Deus, porque eles um dia ouviram a voz do Senhor e não hesitaram, mesmo com muita responsabilidade, que é a responsabilidade do chamado, eles não hesitaram em fazer a vontade de Deus. E nós estamos aqui hoje com esse casal precioso, o pastor Antonino, missionária Sandra, que estão aqui para poder falar com você, compartilhar com você, membro da casa de oração, você que ainda não é membro, talvez você não sabe da história, do início, como foi que nós chegamos aonde chegamos nesses 28 anos de ministério aqui no bairro. Tem sido, sim, um grande desafio, foi um desafio, mas em tudo, esse casal e nós temos vivido a bondade, a misericórdia e o favor de Deus. São pais de 3 filhos, hoje tem 4 netos, uma família muito abençoada e vários filhos e filhas espirituais. Então, se formos falar dos números de filhos espirituais, nós não teríamos nem como somar, porque são muitos. É um casal que tem sido realmente uma referência e relevante na nossa geração. E o pastor, missionária Sandra, eles receberam muitas palavras de Deus para estarem aqui. E eu quero compartilhar, dando início aqui, uma das muitas palavras que ele recebeu, para a gente estar começando aqui e eles estarem compartilhando esse testemunho. E uma dessas palavras está em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 7. E diz assim a palavra de Deus: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês terá uma recompensa. A obra do Senhor, ela sempre nos trará uma recompensa. E mediante essas palavras que eles receberam no início do ministério, que deram para eles um norte, a convicção que o chamado vem de Deus, que essa obra é de Deus, o pastor Antonino e a missionária Sandra vão compartilhar conosco, vão falar com a gente como foi e tem sido essa caminhada deles junto aqui ao ministério, esses 28 anos de casa de oração no bairro Grande Vista Alegre. Pastor Antonino, como foi para o senhor receber esse chamado de Deus, entender o chamado de Deus e tomar a decisão para realmente colocar a mão no arado e não olhar para trás e iniciar essa caminhada? A paz do Senhor, queridos irmãos. Esse chamado começou antes mesmo de vir aqui para o bairro Grande Vista Alegre, né? Desde que eu me converti, eu tinha um chamado, né? Os profetas profetizavam para mim que eu seria um pastor, embora eu não acreditava, porque nunca foi meu pensamento ser pastor. Mas eu sempre amei servir o Senhor, eu sempre amei estar na obra de Deus, né? Mesmo quando ainda não era evangelho. Primeiro eu me converti na casa de oração. Que ano foi esse da sua conversão? Como é que foi vindo para o Eldorado? Em que ano foi? Olha, 86, foi dia 25 de dezembro de 86. Há 36 anos o senhor batizou. Eu batizei, né? E de lá para cá foi um desafio muito grande, né? Chamado, eu tinha muita sede de pregar o evangelho, de cuidar de pessoas. E fiquei mais ou menos 2 anos lá na sede. E foi a primeira experiência que eu tive, né? Porque todos os lugares que eu ia, as pessoas queriam me chamar para congregar com ele, falando que eu tinha chamado de pastor, só que eu tinha medo. Quando falava que me pôr na frente de qualquer coisa, eu tinha muito medo. Então eu falava com Deus, eu queria auxiliar, eu não quero liderar. Algo que eu tinha muito medo era de liderança. Até que a primeira resposta foi quando o pastor Marcos, né, era meu pastor na sede, ele me fez uma proposta de conversar com ele. Ele bota que à noite estava orando de manhã, uma consagração, e ele falou, quero voltar à noite para conversar com ele. Eu fiquei curioso para saber o que ele queria falar comigo, né? E alguém tinha me chamado para poder fazer um jejum e para uma resposta de Deus.
e eu não para o ministério deles, e na verdade eu fui, mas não obtive nenhuma resposta. E no final ele perguntou para mim se eu já teria resposta, se eu estaria com eles ou não. Eu falei, olha, Deus ainda não me falou. Então, na segunda-feira, isso foi no final de semana, na segunda-feira o pastor Marco me chamou e falou que queria conversar comigo. Eu voltei à noite, ele disse que tinha um sonho de vir para o Eldorado, e que ele traria um pastor amigo dele, e se eu queria auxiliar aquele pastor. Isso tudo, o senhor estava lá na sede, né, lá no Antônio Carlos, né, servindo lá. De repente é como se Deus abrisse a minha visão, né, e eu vi uma grande igreja no Eldorado, e meu coração pulou de alegria. Eu falei, top, se o senhor vai mandar alguém para lá, pode deixar que eu vou estar lá ajudando a ele, né? Então começou por aí. Embora nós não tínhamos muitos conhecimentos, a gente era novo convertido, mas desde o início, eu, a Sandra, mais alguns irmãos do Eldorado, assumimos a frente do trabalho. Então a gente não tinha muito conhecimento, não, mas nós tínhamos algo que atraía as pessoas para lá, que era amor, era comunhão, era o desejo de servir a Deus. E quantos anos que o senhor ficou lá no Eldorado, até o senhor receber uma palavra de Deus e decidir vir para o Grande Vista Alegre? Olha, pastor Tiago, não me lembro exatamente quantos anos, mas... Ao todo, nós ficamos 4 anos lá. 4 anos, né? E teve a palavra do pastor do Paraná, né? Aí, esse período, a gente não tem muita noção se durou 6 meses, entendeu? O período que o pastor Paulo Roberto chegou, né, no Eldorado, e mandou o Toninho para cá, entendeu? Então, nesses 4 anos, isso tudo aconteceu. E foi um período, então, que vocês foram, Deus foi preparando, foi moldando e despertando, né, em vocês esse desejo, e também preparando para assumir o ministério, porque até então você vai para o Eldorado, porque tinha um pastor na frente do trabalho, mas vai como auxiliar. E agora vem um grande desafio, que é receber uma obra para estar liderando, né? Certamente que Deus trabalha em oculto. Né? Deus trabalha em oculto. A gente acha que Deus não está trabalhando, Deus está trabalhando. Mas a gente não tinha muita noção do que iria acontecer. Por exemplo, pelo menos nós pensávamos que nosso futuro era lá, né? Sim. No Eldorado, nosso futuro era ali. A gente investia tudo que tinha naquela congregação, porque a gente acreditava que a obra que Deus tinha conosco, né, não de frente, mas de ser cooperadores na obra, era ali. Interessante que foi um tempo que o Eldorado estava crescendo muito, né? Era ali que a gente pensava. A gente não conhecia esse bairro, não sabia nem onde ficava, tinha noção que tinha esse bairro aqui em Contagem. E quando foi o momento que apareceu o Grande Vista Alegre na vida de vocês? Olha, pastor, na verdade, todos nós que temos chamado, a gente tem sonhos, né? E assim que eu entendi o meu chamado, eu tive sonho, limpávamos igreja, varria, a gente fazia tudo, com muito prazer, com muita alegria, até grato de podermos fazer aquilo para Deus. Então eu sonhava, arrumava as cadeiras, tudo certinho, e ficava imaginando a igreja cheia, pessoas chegando, né? Glorificando, exaltando. E nós não tínhamos tocadores, então eu era alguém que cantava, batia palma, fazia louvor, se fosse necessário pregava. A gente era pau para toda a obra. E quando começou a chegar realmente, eu vendo meus sonhos serem realizados, né? Chegou muito a Adonê Piano, né? Os Adonê Piano estava em moda, Adonê, né? Pessoas que realmente tinham condição financeira boa, chegaram com violão elétrico, fazendo louvor, a igreja foi enchendo, né? E nesse momento é que Deus me chamou para vir aqui. No momento que eu achei que eu ia sentar para desfrutar todo o meu sonho, tudo aquilo que eu tinha, esperava, né? Agora eu vou sentar e ver a igreja funcionando, né? Sem eu ter que fazer nada. Foi o momento que o pastor Paulo estava nos pastoreando, e a missionária Valdívia, né? Ela tinha um sonho de levar o ministério de casa de oração aqui para o bairro, e ela frequentava lá na sede, então ela tinha um desejo, né, de abrir um trabalho aqui. Segundo ela foi no Eldorado, conversou com o pastor Paulo da visão que ela tinha de abrir um ministério aqui,
perguntou se ele podia mandar alguém, né, para auxiliar. Já tinha um trabalho aqui na casa do Casé. E eu cheguei aqui então, né, fui eu, Mário, Neuber, éramos 3 que vimos para cá. Um lugar carente que precisava, né? Muito carente, muito carente. Então o que me chamou a atenção no bairro? A carência do bairro, a necessidade daquele povo. E eu analisei, Eldorado não precisa mais de mim, porque lá já a igreja está lotada, está cheia. E Deus tocou muito forte no meu coração, né? O amor por esse bairro, a alegria de poder estar aqui, né? De estar podendo auxiliar e poder ajudar as pessoas. E então eu comecei a vir, a frequentar as reuniões, né? Me deixaram como líder, só que eu não liderava, mas eu não estava preocupado, porque eu sentia muito bem de estar com eles, e já que tinha tantas pessoas que ministravam, né, louvavam, então eu não achava necessário que eu estivesse ali impondo a minha posição de líder, né? Até que um dia o pastor Paulo veio e percebeu que estava me tirando, né? Mas aquilo para mim realmente não me afetava, porque eu achava que se alguém estava ministrando, estava suprindo a necessidade, né, dos irmãos, não era necessário que eu estivesse ali. Então ele falou: você é o líder, né? Mas eu tinha medo de liderar. Eu queria estar aqui enquanto o Rick, o americano, um homem de Deus, né? O que me atraiu aqui foi ele, exatamente assim, por ver ele louvando a Deus, por ver ele adorando a Deus, por ver Deus na vida dele. E louvor foi algo que sempre me atraiu, e eu quis vir para cá. Eu falei: nossa, eu tenho um homem de Deus desse. Então eu fiquei atraído por ele, pelo louvor, pela maneira que ele, né, cuidava de todos, né? Então isso me atraiu estar aqui. Então o meu pensamento é que eu ficaria aqui até que ele estivesse. Quando ele fosse embora, eu também voltaria para o Eldorado, né? Então você veio com essa mentalidade, né, de vir auxiliar, veio para servir, mas Deus foi fazendo com que as coisas fossem se encaixando, né, para que tudo chegasse onde está hoje. Missionária Sandra, a senhora como esposa, como mãe, como foi vir para o ministério? Já tinha os filhos, ainda não tinha filhos? Como foi encarar esse desafio como família vindo aqui para o Grande Missalém? Tiago, não foi tão simples, porque era uma mudança radical. Era um bairro que a gente não conhecia, né? E a gente não sabia nem que tinha esse bairro aqui. Primeira vez que eu vim aqui, eu achei que não ia chegar. A casa de oração do Eldorado foi aberta uma rua acima da minha casa. Então, para mim chegar à congregação era muito rápido. E a gente era ativo na obra, né? Inclusive os meus filhos estavam pequenos ainda, e eu levava eles para a escola dominical, levava para o culto à noite, para todos os eventos que tinha na igreja que as crianças poderiam participar. Eu levava eles em todos os eventos. Então era assim, muito prático, vamos dizer assim, por causa né, era muito perto da congregação. Aí a mudança para cá, né, como eu disse, a primeira vez que eu vim, e eu achei assim, muito longe. Natural, qualquer pessoa que viesse aqui achava muito longe, porque o bairro realmente era escondido. É que a gente não tinha carro, né? Então era muito difícil. Tinha dificuldade de pegar os ônibus, ainda hoje é muito demorado. Imagina há 28 anos atrás. Era novo demais para nós. E quando o pastor Paulo falou, ele falou: pastor, você vai tal dia assim, não ia fazer um projeto para vir para cá. Então aí veio o convite e já veio uma direção já. Tal dia assim você está lá. Porque o pastor Paulo era muito direto. Ele era, né, muito direto. E ele tinha essa vantagem, né? Quando ele acreditava na pessoa, ele acreditava mesmo. Aí tudo era muito longe para nós, tudo era distante para quem está acostumado a subir uma rua e depois tinha que pegar um ônibus, que a linha de ônibus aqui toda vez foi muito difícil. E o dia que o ônibus quebrava, não tinha um ônibus. Para um bairro que vocês não conheciam, para uma população vezes, carente, né? Muitas vezes a gente estava no ponto do ônibus, o motorista não parava, deixava a gente no ponto. Então, tudo isso era complicado para chegar aqui. Né? Muitas vezes eu chegava aqui, o culto já estava mais da metade do culto já tinha acontecido. Então, era bem complicado. Tudo
era muito novo para nós, e tudo difícil, e tudo um pouco ao contrário daquilo que a gente já tinha, porque quando começou a Igreja do Eldorado, nós começamos do zero também, do zero, não tinha nada. Mas, pelo fato de nós estarmos no nosso bairro, as coisas eram mais fáceis. Se tornava mais fácil, né? Aí você não está no seu bairro, uma condição precária, então era complicado vir para cá. Então, assim, pensando humanamente, vocês tiveram todos os motivos humanos para desistir. A gente, né, as pessoas falavam assim, vocês são loucos. Vocês são loucos. Que parecia loucura mesmo. Teve um líder que falou comigo, Sandra, você saiu da porta da sua casa, desse jeito, da porta da sua casa para vir para esse lugar. A gente tomava não sei quantos banhos de poeira. Toda vez que o ônibus passava, a gente tomava um banho de poeira dentro da congregação. Então, era um momento muito complicado. Quando chovia, aí tinha o barro. Entendeu? Você tinha que chegar na congregação e limpar o sapato, você não tinha condição de entrar. Então arrumava tudo bonitinho, vinha todo prontinho. Quando chegava próximo da igreja... E assim, eu vi assim, como que Deus é maravilhoso, né? Tudo isso eu vejo o Senhor trabalhando em mim, principalmente. Porque se tem uma coisa que eu detesto, é barro e poeira no sapato. Detesto. Deus foi trabalhando até nessa área. O sapato meu tem que ser limpo. Meus meninos, o Abraão estava lembrando um dia desse que... Né, mãe? Não podia amarrar outra roupa, né? Não podia amarrar... Então, os meninos podiam amassar a roupa, eles não poderiam amassar a roupa. O sapato deles era limpo. Entendeu? Eu que lavava o sapato deles, eu que engraxava o sapato dos meninos. E toda a família envolvida, né? A senhora é mãe de 3 filhos, sou pai de 3 filhos, toda a família vindo nessa situação, vocês perseverando, mesmo com os obstáculos, os desafios, vocês superando cada um deles, porque tinha uma palavra de Deus, né? E acreditou naquilo que Deus chamou vocês para fazer. Quando chovia muito, na época de dezembro, de janeiro, que tinha muita chuva, nós tínhamos que descer do ônibus no praia e vir a pé. Abriu uma cratera daqui da ponta aqui até lá no praia. Então vocês andavam cerca de 2 quilômetros, fácil, pensando a pé 2 quilômetros. A pé. No final de ano que a gente fazia a confraternização, nós vinhamos com as comidas prontas dentro do ônibus e vinha a pé do praia até aqui. Meu Deus, olha só. Vinha de Eldorado para cá, numa situação difícil, que é o transporte público, e ainda assim, por questão de infraestrutura do bairro ser tão precário, tinha que descer com peso, mas com muita gratidão a Deus, andava cerca de 1,5 km a 2 para trazer e ter comunhão. Que amor é esse, querido? Que amor, meu Deus. A gente tinha muita disposição, né? Eu, por exemplo, agradeço a Deus pela saúde, né? Que eu tinha muita saúde mesmo, e muita disposição. Era muito disposta. Ainda sou até hoje, só que hoje, com meus 19 anos, o negócio tá meio difícil, né? Hoje, com os 19, dá para fazer o que fazia com 15, né? É verdade. É diferente, né? Verdade. Mas, mesmo assim, a gente via com muita alegria. Porque o importante era fazer o que Deus mandou fazer, né? E quando vocês vieram, o pastor Luiz contou, né, no culto anterior, você que não viu o testemunho do pastor Luiz, assista também, maravilhoso e extraordinário. O pastor Luiz falou que quando veio a congregação, veio para próximo da casa dele, depois foi para uma loja um pouquinho maior, mas também pequena, e depois de um tempo, Deus foi abrindo as portas para que a igreja viesse para onde veio hoje. Mas eu lembro de uma história que nós conversávamos, que vocês queriam comprar um lote em um determinado lugar e não deu certo. E acabou que aquilo que vocês pensavam que era o melhor acabou se tornando depois pior do que aquilo que Deus preparou. Como é que foi isso? Mas antes, né, de falar como nós construímos tudo, às vezes eram poucas pessoas na congregação, né, eu ficava pensando, meu Deus, né, isso vai para frente, né? E às vezes chegavam outras pessoas de fora, abriram outros ministérios, tentavam ainda tirar as poucas ovelhas que nós tínhamos, né? Fazendo movimento, campanhas e por aí. Mas um dia eu estando no monte, saímos uma turma daqui para o monte e Deus usou um profeta lá. E ele veio até mim
e começou a me entregar, falando acerca do bairro, que ele tinha me chamado, que muitos olhavam para mim e diziam, esse aí pastor, que nem eu mesmo acreditava que eu era pastor. E ele disse, mas é assim que eu te uso. E quanto àquele lugar, referindo aqui, ele diz, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo ali. E não te preocupe, porque eu vou encher aquele lugar. Glória a Vou Deus. trazer pessoas de longe e vou encher. Até mesmo a condição financeira, né, para me não preocupar, que ele ia suprir todas as minhas necessidades. Ele usou a expressão, você está lembrado da expressão? Sim. O moço, né? A pessoa falou assim, não se preocupe que eu enviarei os meus. Sim. Meu Deus. Inclusive, eu vou te honrar diante daqueles que nunca acreditou em você. Ele deu detalhes, né? Detalhe. Só Deus mesmo para poder fazer isso, né? Só que quando Deus falava comigo, eu pensava assim, mas como que aquela obra pode ser grande se não tem nem moradores? Aí ele respondeu, não te preocupe, porque eu vou mandar os meus e vou encher aquele lugar. Né? Foi algo assim muito sobrenatural, sabe? Muito sobrenatural. Eu recebi aquela palavra dentro de pouco tempo, exatamente como Deus falou, usando aquele profeta que nunca mais eu vi. Ele começou um movimento de pessoas vindo, Deus usou muito. Hoje ele está no Senhor, é o missionário Marques, que foi um grande instrumento de Deus aqui. Toda a glória seja dada a Deus, mas ele fez parte do meu chamado. E através da vida dele, ele tinha um ministério de revelação, e com aquele movimento, a gente nem sabe como, praticamente Belo Horizonte, até outros estados, ficam sabendo desse trabalho aqui. Grande Vista Alegre foi conhecido. E aí começou então a cumprir já essa palavra, né? Os movimentos de gente de longe, né? E Deus usava, e Deus curava, e Deus revelava. E a maioria das pessoas que comprou e construiu foram pessoas que vieram de longe, que Deus trouxe para nós comprarmos este lote e construirmos esse templo, né? Então até esse momento a congregação ainda era pequena, né? Comportava poucas pessoas. Sim. E aí Deus foi gerando. Nós saímos ali onde os pais da Cláudia moram, né? Era bem uma loja bem pequena, passamos uma loja aqui embaixo, foi ficando pequeno. Foi na época do Netinho, né? A família do Netinho começou a vir, vinha gente de fora, vinha gente de longe, de Betim, vinha gente do outro lado da cidade. A gente Chofre Otônio, governador Valadares. Meu Deus. De Manaus, né? Então assim, foi algo assim, para nós, foi estrondoso, né? A gente ia orar no monte, né? O chão começava a incendiar de fogo. Eram na faixa de 70, 80, 150 pessoas orando a noite toda, debaixo de chuva, era algo assim sobrenatural. Então ficamos conhecidos, a obra ficou conhecida. Foi algo sobrenatural, né? Eu ficava assim, sem entender o que estava acontecendo, ninguém entendia. Houve muito ciúme, muitas coisas que aconteceram, mas Deus realmente cumpriu na minha vida o que ele usou aquele profeta, parte, eu acredito que ainda falta ainda algo que ele falou que ia acontecer, eu estou esperando em Deus, né? Mas foi algo assim que não dá para poder explicar, né, a palavra de Deus como que ela se cumpre na vida daqueles que creem. Então eu louvo a Deus por isso, né? Porque ele trouxe as pessoas. Nós éramos uma igreja de muito mistério, revelação, mas tantas outras coisas, né? E a partir daí, que esse tempo, que as pessoas, os mesmos que vieram para construir, para nos abençoar, né? Deus levou, nós partimos mais, não para a revelação de eis que assim eu te digo, né? Mas a revelação da palavra. E o que tenha sustentado o nosso ministério, né, hoje é a palavra. Então, assim, foi um momento que viveu, né? E para a senhora, missionária Santa, como é que foi viver esse momento, essas transições, essas mudanças e esse sonho de ter uma congregação maior? Toda a vida fui uma pessoa que foi muito envolvida, né, em administrações. Eu gosto dessa área me fascina. E para a compra do lote, aqui,
Eu vi o pastor Luiz procurando lote. Eu morava no bairro, ele viu as placas. Aí falava, Sandra, liga para tal lugar assim, que tem um lote que está vendendo. Eu ligava, às vezes não dava certo o negócio. Até que tinha uma placa nesse lote aqui. E o pastor Joaquim tinha falado com a gente que não comprasse lote que não fosse na avenida principal, onde a linha de ônibus passava. Porque facilita para os membros o ônibus passar na porta da congregação. E nós ficamos com a palavra dele. Aí o pastor Luiz me liga e fala comigo, Sandra, tem assim, está vendendo um lote. Tá um lugar assim, me explicou, eu entendi aonde. Liga para lá, para ver quanto que ele quer, quanto que a pessoa quer. Peguei e liguei. Aí era um senhor, no Eldorado, que tinha uma contabilidade lá, no Eldorado. Eu peguei, marquei com ele, de ir lá pessoalmente conversar sobre o lote. E falei com o Toninho, nós vamos juntos lá conversar sobre o lote, sobre a chácara. Só que nós não podemos falar nem amém, nem misericórdia, que é a palavra que crente usa toda hora. Porque ele vai perceber que nós somos cristãos e às vezes vai querer um preço maior. Então já foram assim, já com o pé atrás. Não, já fui todo prevenido. Falei, não fala nem amém, nem misericórdia. Essas palavras a gente usa muito. Porque eu preciso fazer um negócio do lote, o moço não pode saber que é para a igreja evangélica. Aí fomos. Chegou lá, o homem é dono da contabilidade e não conseguia atender a gente rápido, a gente sentado na frente dele, não conseguia, toda hora o telefone chamava, a esposa trazia um papel para assinar, e eu lá, meio apreensivo, meu Deus, daqui a pouco eu esqueço que eu não posso falar misericórdia, né? Eu estou todo treinado aqui, eu não posso falar, e daqui a pouco eu começo a falar misericórdia e amém, né? Aí, deu um tempinho lá, falei, não, agora eu vou atender vocês. Não atendo telefone, vou atender vocês. Tá bom. Aí, ele se apresentou. Aí ele falou no telefone, antes dele passar só para o nosso atendimento, ele falou alguma coisa no telefone que eu percebi que ele era cristão. Eu fiquei atenta nele. Olha só, Deus, aí eu percebi que ele era cristão. Falei, opa, agora já dá para conversar. Com amém e misericórdia, né? Agora dá para conversar de cristão para cristão. Agora dá para conversar. Eu falei assim, São Antônio, o senhor é cristão? Ele falou, sou da igreja presbiteriana. Aqui, presbiteriana, vizinha da casa de oração. Aí só deu um glória a Deus. E, que bênção, glória a Deus. Aí nós descontraímos, né? Para negócio, crente com crente estava ótimo. Aí ele falou assim, nós temos uma proposta para fazer para o senhor pela chácara. Aí ele falou assim, depois da conversa, né, que todo mundo era cristão, e aquela bênção toda, ele falou assim comigo, vamos fazer o seguinte, vem aqui amanhã, a hora, que eu tenho uma proposta melhor para fazer para você. Olha. Eu te dar uma contraproposta. Falei, tudo bem. Aí, no dia seguinte, fui lá, ele me deu uma contraproposta. Valores, a gente ia dar uma entrada, e ia pagar em 4 pagamentos, acho que é a última segunda parte. Ele pegou e fez pela mesma entrada. Falou, você tem essa entrada? Eu falei, tem. Ele falou assim, então eu vou dividir em 6 pagamentos. Glória a Deus. E me ofereceu a chácara do lado, essa aqui. Aí eu falei, ai, São Antônio, nós nem queríamos comprar tudo. Só que agora nós não podemos comprar, nós temos que construir. Nós estamos com uma dificuldade lá na congregação, não cabe o povo. Estamos com outras dificuldades lá, então nós precisamos de construir rápido. Aí fechamos o negócio com ele, foi uma assim, coisa maravilhosa, né? Porque crente com crente, né? Ele conhecia metade da igreja do Eldorado, ele citava o nome dos irmãos, que bênção e tal. E eu falei que não poderia comprar a chácara, e eu, irmão, sinceramente, hoje é uma coisa que eu pensei, oh meu Deus, será que você não tinha plano que a gente comprasse lá? Eu queria comprar. A senhora devia ter falado misericórdia, por que eu não tomei essa decisão? Eu poderia ter feito outra proposta, mas então as 2 chácaras, né, com os pagamentos mais fáceis, né, porque a gente não podia fazer muita arte, a gente precisava de construir aqui rápido. E nós batemos o recorde, nós construímos aqui em 7 meses. Uma glória a Deus, né? Em 7 meses, a igreja estava sendo inaugurada. Tinha gente de tudo quanto é parte desse estado aqui dentro.
Meu Não Deus. cabia gente no dia da inauguração, não cabia gente aqui dentro. Não coube todo mundo aqui dentro no dia da inauguração. Os pastores da casa de oração, vários vieram. Assim, o pessoal estava igualzinho a rainha de Sabá. Impressionado, porque ninguém nunca tinha visto uma igreja evangélica construída em 7 meses. Foi algo extraordinário, né? Foi sobrenatural, né? Não, sobrenatural mesmo, porque eu não poderia fazer o negócio com ele da chácara do lado, exatamente porque a gente precisava construir. Olha só. Entendeu? Eu não podia fazer esse negócio. E em 7 meses. Glória a Deus. Então Deus surpreendeu, né, vocês em tudo. Como é que uma palavra profética, como é que uma palavra de Deus, quando tem que estar alinhado com o céu, Deus vem cumprindo, vem cumprindo. E dentro desses 28 anos aqui, vocês viveram muitas experiências assim extraordinárias. Teve um momento também da viagem do pastor, uma palavra profética também que o senhor recebeu, que o senhor iria para fora do país. Para quem nem queria ser pastor, agora de repente se vê, né, com uma palavra de Deus que ia para fora do país. E o senhor foi, né, para a Itália. Em que ano foi, pastor? Como é que foi essa viagem? Foi algo sobrenatural também, né? Porque, na verdade, eu já tinha recebido convite para ir na Itália e eu enrolava as pessoas porque eu não achava que eu tinha capacidade de ir. Aconteceu algo assim muito forte para que eu fosse para lá, né? Eu queria sempre arrumar uma desculpa para não ir. Nesse tempo, meu padrasto, né, meu pai, morreu. Aí eu tenho uma boa desculpa de dizer para eles que não dá para eu ir mais, que eu tenho que ficar cuidando da minha mãe. Não vai dar para eu ir, porque na verdade eu estava com medo de ir. Então Deus usou uma pessoa, a gente fazia muito louvor 24 horas aqui na igreja, e vieram um pessoal do Espírito Santo. Estava num louvor de 24 horas. E no domingo pela manhã, eu estava muito abatido com a morte do meu padrasto. E quando eu entrei no templo, eu lembro que tinha muitos sapatos na entrada. Eu pensei, meu Deus, será que eles estão fazendo, como que fala? Bazar. Eu não sei o que aconteceu. Eu entrei calçado, sentei no último, eu me dobrei diante do Senhor no último banco, porque eu estava muito mal mesmo. Aí de repente o Senhor veio, me abraçou, começou a ministrar o meu coração. E eu fiquei muito impressionado. Falei, mas Deus, eu pensei que o Senhor ia ali dar umas pancadas, né? E ele veio com todo o amor, começou a ministrar o meu coração, chorei muito. Eu me perdi naquele tempo. Quando eu levantei a cabeça, eu percebi que estava todo mundo sentado e o irmão já estava ministrando. Aí eu pensei, vou esperar um pouquinho, aqui dá um intervalo, eu vou sentar lá na frente, porque eu não gosto de sentar no último banco de igreja nenhuma. Nesse período eu fui para frente, sentei no segundo banco, ele sai do altar, ele vem até mim dizendo, é eu que vou te levar lá, por que você está comigo? Não te preocupe, porque eu vou prover para você. Então eu tinha a certeza que era ele, e já que ele ia comigo, falei, então agora eu vou. No momento mais difícil assim, que o senhor estava passando, sim, Deus vem com a confirmação da paternidade dele, do cuidado. Né? Exatamente. Eu ouvia falar de milagre, né, de pessoas ganham oferta, de chegar, olha, então Deus mandou te dar, mas eu nunca tinha experimentado. E quando eu fui olhar o preço da passagem, que eu animei porque Deus falou que era Ele que ia me levar, a passagem já tinha dobrado o preço do dinheiro que ela tinha mandado para mim. E aí então comecei a ver milagres, né? O meu filho tinha voltado dos Estados Unidos, ele começou a correr atrás, ele conseguiu uma passagem que foi um milagre por $950 por aí, né? Não sei, mas eu sei que as passagens estavam na parte de $1.300, $1.200. E eu tinha $600. Aí de repente eu comecei a perceber que as pessoas chegavam e falavam, olha, o Senhor mandou te dar tanto. E eu falei, gente, para mim aquele era muito novo. Aí graças a Deus fui, eu fiquei 25 dias lá, voltei. E quando eu cheguei aqui, todo lugar que eu ia, Deus falou, vou voltar com você lá, porque eu ainda tenho uma obra para realizar naquele lugar, através da sua vida. E o senhor achando que era só os 25 dias, foi lá, fez uma turnê, tá bom. Aí voltei, né, com um ano, exatamente um ano, estava lá de novo, fiquei lá 6 meses, né, foi para ficar 3 meses, e acabei ficando 6 meses, realizando uma obra que Deus falou que era para fazer, abri um trabalho lá, e precisava de vir embora, mas não queria vir exatamente porque
não tinha quem ficasse. Mas o pastor Paulo, né, falecido, hoje está no Senhor, ele garantiu que não, pode voltar para o Brasil, porque eu vou assumir aqui o trabalho, né, nessa congregação. Então eu vim em paz, né, crendo, né, que Deus tinha feito o que ele falou. Eu vim porque ele garantiu que estaria lá dando continuidade à obra. Nós deixamos 2 obreiros lá e ele falou, não, em janeiro estou aqui, eu vou assumir a obra aqui. Que bênção. Então, nesse período que o senhor foi para a Itália, automaticamente alguém teve que tomar conta da congregação aqui. Sim. No caso, foi a missionária Sandra, junto com a sua equipe, né? E como é que foi para a senhora, missionária Sandra, assim, essa responsabilidade, pastor Antonino, indo agora para a Itália, e a senhora junto com a equipe, estando aqui no Brasil, junto com ele na Itália, em oração. Como foi esse período aqui para a senhora? Foi um desafio muito grande, porque a responsabilidade da obra, ela é imensa. Porque as pessoas têm, né, têm zelo pelas coisas de Deus, e eu toda a vida fui uma pessoa que tem medo mesmo, é a palavra correta, medo mesmo de assumir alguma coisa de Deus e não dar conta de dar cabo daquilo que eu assumi. Eu também fui muito prevenida nisso. Então, mas eu não tinha outra alternativa, porque os obreiros ainda estavam meio imaturos e não tinha quem tomasse conta da obra, não tinha quem ficasse. Aí nós tínhamos 2 opções: ou o Toninho não iria para a Itália, ou ia e eu ficaria à frente da obra. Aí, não sozinho, é claro, né, com os obreiros, eles não tinham condição de dirigir, né, de assumir a direção, a responsabilidade total da obra, né, que eles não tinham. Mas tinha muita gente boa aqui, muito pregador bom também, né, era uma equipe boa para trabalhar, e é até hoje. Então, o pastor Joaquim autorizou que eu ficasse na frente. Uma coisa que ele não deixa, né? As mulheres costume, na frente, né, de obra, ele não deixa, mas ele autorizou. Então eu quis ir para as reuniões da sede, eu quis ouvir tudo. A senhora assumiu o papel, né? Tudo. Nesse momento. Tudo. E eu falei com os obreiros, né? Nós uma equipe, nós viramos uma família. Nós viramos uma verdadeira família, uma equipe bem ajustada. Bem ajustada. Que bênção. E eu falei com os irmãos, o pastor Torinho foi para a Itália e nós fomos com ele. Nós fomos com ele para a Itália. Então nós estamos na Itália. Nós estamos na Itália. Todos os cultos nós orávamos juntos. E eu fazia uma reunião semanal com todas as pessoas que tinham cargo na igreja, que tinham que fazer algum trabalho aqui, vinha para essa reunião. E Deus me dava uma palavra revelada para cada reunião. Ele me dava uma palavra revelada. Aconteceu um fato que as pessoas não perceberam. De vez em quando eu converso com alguém sobre isso, as pessoas não perceberam. Eu falei assim, vocês perceberam que naquele tempo eu não tinha tempo de ficar brincando, né? Que a gente gosta muito de brincar e tudo, descontraído, né? Eu falei assim, eu não conseguia fazer assim. Ele disse, não percebi. Eu falei, por causa da responsabilidade. Eu sabia que a responsabilidade era muito grande sobre mim. Muito grande. Mas, como Deus é maravilhoso, e ele é uma autoridade, Deus, e ele as pessoas que estão debaixo de autoridade, ele respeita, né? Como o pastor Joaquim tinha autorizado que eu ficasse, entende? Então Deus, assim, trabalhou o tempo todo a meu favor e para esta obra, e eu não estava fazendo nada. A única coisa que eu estava fazendo é cooperando com a obra do Senhor. Deus operando lá na Itália através do pastor Antonino, e Deus operando aqui também no bairro através da vida da senhora, né? Não perdemos um membro. Glória a Deus. 6 meses, não perdemos um membro. Glória a Deus. Irmãos, como é fantástico aquilo que Deus fez nesse período. Nós vemos aqui o papel, como é importante o papel da mulher no ministério do homem. O nosso ministério acredita nas mulheres, apoia as mulheres. Como é fantástico ver como que a missionária Sandra, o pastor Antonino estando lá na Itália, ela aqui conduzindo o rebanho, uma só unção,
como nós falamos, uma igreja que nasceu do nada, cresceu no bairro, que junto com o bairro também, à medida que o bairro ia crescendo, a igreja também foi crescendo, as responsabilidades também foram crescendo, e como que uma mulher, como a Bíblia diz, quando você tem uma ajudadora do seu lado, uma mulher idônea, alguém que realmente está junto no mesmo propósito, e fazendo um link aqui ao testemunho do pastor Luiz, que falou sobre a questão da submissão, que às vezes as pessoas mudam essa palavra como se a mulher fosse menor do que o homem. Isso não tem nada a ver. Submissão, estar debaixo da mesma missão. E nós vemos isso aqui muito claro na vida missionária Sandra, né, no ministério do pastor. O chamado é para a família, é para o casal. E o ministério Casa de Oração acredita nas mulheres, apoia as mulheres. E nós aqui estamos vendo isso muito na prática. Momento de celebração. Ano passado, nós vivemos um momento muito ímpar também aqui na igreja. Um momento de uma grande realização de um sonho. Essa viagem da Itália foi algo tão maravilhoso, tanto para o senhor que foi, quanto para a missionária Sandra que ficou com a equipe. E ano passado também a igreja, abraçando. Como foi na viagem da Itália, a missionária Sandra falou, a igreja, o papel da igreja junto com o pastor, junto com os líderes, orando, intercedendo. Também a igreja abraçou um sonho, né, que era do senhor, da missionária Sandra. E ano passado vocês tiveram o privilégio de estar indo a uma viagem para Israel. Como que foi para vocês assim, essa realização, essa celebração, essa cereja do bolo desses 28 anos? Pastor, na verdade, às vezes nós sonhamos e chega um momento na nossa vida que nós achamos que nós sonhamos demais, que Deus não vai realizar o nosso sonho. Mas foi um fato que aconteceu, que na semana eu estava vindo para o bairro e o Jerônimo estava falando na rádio sobre a viagem de Israel, aquela coisa toda. E eu comecei a lembrar que, nossa, era o meu sonho em Israel. Mas está longe, né? Financeiramente. Mas eu tenho guardado uma palavra, sabe? Agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do seu coração. Eu sou prova disso. Naquela mesma semana apareceu o pastor André e levou a igreja a um desafio, né, de me presentear. E sem o senhor falar nada com a igreja, Deus, né, criou um meio para abençoar e realizar seu sonho. Que benção. E como a Sandra falou, a igreja foi comigo. A igreja sonhou comigo em estar lá. Né? Então, foi algo também sobrenatural. E o que o senhor viveu lá assim de tão maravilhoso que você sonhava? Como é que foi essa experiência de estar em Israel, colocar o pé lá, ver os locais, não só ler sobre algo vivenciado, mas ver o cenário que foi escrito? É sobrenatural, é inexplicável, porque na verdade você volta ao passado, né? Pisar onde Jesus pisou, né? Ir lá no Monte das Oliveiras, enfim, né? Tudo lá nos faz levar a crer em toda a Bíblia, né? Ali é um fato, são fatos que aconteceu e você sente a presença dele ali. É algo sobrenatural. Então você viu o cuidado de Deus. Para a senhora missionária, como é que foi essa viagem, essa experiência? Para mim foi uma surpresa, porque eu tinha um plano de Israel, depois cessei esse plano, fui fazer outras coisas, e pensei assim, nos últimos 3 até 5 anos, eu não tenho plano de Israel. Fui em outros lugares, não tem plano de Israel. Aí surgiu, né, como o Toninho disse, o pastor André, e falou sobre a viagem, né, fez um desafio para a igreja e tal. E quando eu cheguei, eu peguei a conversa já andando. Os irmãos já estavam lá no púlpito e eu não sabia o que estava acontecendo. Aí sua mãe, mas seu pai estava atrás, falei, o que está acontecendo, irmão Geraldo? Aí ela falou assim, Paulo explicou o que é. Eu falei assim, eu também vou. Falei assim, olha só, também vou. Só tomou posse de uma palavra, né? Eu falei, eu também vou. Falei assim. Aí, assim, Israel, não acho que não vou. Aí fiquei naquelas coisas assim, preparando tudo para o Toninho ir, mas eu não. Até então era só para o pastor estar indo e a senhora não? Só para o pastor Toninho e eu não. Não estava preparado para mim. Começamos um andamento. Até que um anjo
apareceu e trouxe a benção. Olha, meu Deus. Mas eu não orei igual o Daniel. Eu só falei nada, não fiz nada. Falei, não vou não. Aí o anjo pegou e trouxe a benção. Eu ganhei a viagem. Meu Deus. Olha que fantástico. Ganhou, velho. Meu Ganhei a Deus. viagem. Esse é que é Deus. Eu achei muito interessante, né? A maneira que Deus fez. Toninho ganhou da igreja e eu ganhei a viagem. Glória a Deus. E foi maravilhoso. Eu falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer quando eu pisar lá em Israel. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Nem quero pensar o que eu vou fazer lá. Como vai ser. Não quero pensar. Eu quero usufruir. É algo assim realmente maravilhoso, sobrenatural, pisar na terra do Senhor. É algo sobrenatural. Que bom. Muita coisa já não é mais como era antigo, né? Já mexeram no relevo, principalmente no Calvário, já foi quebrado, muita coisa, mas é muito gratificante. E o pastor, um dos pastores que estava conduzindo a gente, ele falou uma coisa, e eu falei, realmente é mesmo. Você não pode ensaiar uma vez só. Entendeu? Não tem como ser uma vez só. Então tem um desejo de retornar. É porque é muita coisa para você rever, muita coisa para você... Muita riqueza no lugar só, né? É muita coisa para você ver ali os lugares que Jesus passou, o que aconteceu em cada detalhe ali. É coisa assim maravilhosa. Glória a Deus. Foi uma experiência então única. Que bom. Queridos, e que testemunho forte, né? Família. Como é importante nós entendermos, né, como o pastor está aqui, a missionária Sandra, são os nossos mentores, nossos discipuladores, da minha esposa, que tem sido também uma bênção na minha vida, e de tantos outros. Eu sou um agraciado de poder ter entrado num trabalho que eu não comecei, mas tenho certeza que o mesmo Deus que os chamou, me chamou também, e eu estou aqui pegando carona e sendo muito abençoado e somando dentro daquilo que a gente pode somar. Então, querido, eu quero deixar para você essa palavra, esse testemunho tão poderoso e desafiar você, marido. Você tem um chamado de Deus, não pare. Você, esposa, talvez você pense que o chamado é do seu marido, o chamado é para ele. Quantas mulheres que falam isso? Não, é ele que tem um chamado. Ou alguns maridos também que falam, não, o chamado é dela. Na verdade, o chamado é para a família, o chamado é para os dois. E os dois precisam estar engajados nesse ministério. Assim como tem sido uma bênção, né, e tão próspero e abençoado o ministério do pastor Antonino, da missionária Sandra, da família, eu também quero que o meu seja e o seu também seja. Eu quero desafiar você a tomar uma decisão, mediante esse testemunho que muito edificou a sua vida. Homem, avance. Esposa, avance. O ministério é para a família. E como é bom ter essa família conosco, sendo essa referência, sendo esse exemplo que nós temos vivido como igreja. E eu quero nesse momento, né, passar a palavra para a missionária Sandra e para o pastor Antonino, que eles querem deixar uma palavra para a igreja, para vocês. Eles como casal, como pastor, como missionário. Há uns anos atrás, em um dos aniversários da igreja, eles receberam uma palavra profética de Deus, confirmando, reafirmando aquilo que Deus chamou eles para fazer. E eu quero deixar a palavra para a missionária Sandra, para estar ministrando a igreja, ministrando as mulheres, as esposas. Pode ficar à vontade. Nós mulheres, principalmente quando às vezes já recebemos uma palavra que o trabalho do Senhor é para os homens, às vezes ficamos meia assim, vamos dizer, desmotivadas, né, a trabalhar. Mas não foi o meu caso, graças a Deus, porque a gente já tinha um trabalho, já desenvolvia um trabalho no Eldorado, e quando viemos, não era porque não tinha oportunidade para trabalhar aqui. E o meu caso, por exemplo, eu não sabia o que eu ia fazer aqui, sendo que lá no Eldorado eu tinha as minhas funções. Mas Deus, na longanimidade dele, ele foi trabalhando no meu coração, porque tudo vem do coração. É do coração que procede todas as coisas. Deus foi trabalhando no meu coração e foi trazendo o meu coração para cá, né?
na infinita misericórdia do Senhor. Ele não viola a gente, Ele não obriga a gente a fazer nada. Ele vai trabalhando aos poucos, e assim Ele fez comigo. Ele trouxe meu coração para cá. O dia que eu voltei na congregação, um mês depois que eu vim definitivamente para cá, era como se eu não fosse de lá mais. E Deus me trouxe para cá. E assim eu vim fazendo aquilo que tinha oportunidade para fazer. O que eu tinha oportunidade de fazer, eu fui fazendo aqui até que eu entendi o meu ministério, né? Até que eu consegui entender isso. Isso não é uma coisa tão simples de entender. A gente precisa de conhecer um pouco da palavra, você precisa de conhecer um pouco o Senhor, você precisa ter mais intimidade com Deus. E uns 7 anos atrás, mais ou menos, o pastor Valdeci, o vice-presidente da obra, esteve aqui num aniversário e deu uma palavra profética para mim, mas o pastor Toninho. E depois numa oportunidade que nós tivemos de conversar depois do culto, ele reafirmou que você entendeu, Sandra? Ele fez essa pergunta. Você entendeu, Sandra? Eu acho que sim, pastor. E ele, não. Você é responsável por essa obra. Não se esqueça que você tem e precisa entender que Deus colocou na sua mão também. Ele frisava muito isso. Colocou na sua mão também. Você também tem a responsabilidade da obra, né? As palavras dele. Que Deus tinha colocado na minha mão também. Aquilo me preocupou um pouco, mas depois eu pensei, Deus, assim como Ele fez comigo, né? Todas essas obras que Deus fez comigo, nesses anos todos que Ele trabalhou comigo, Ele vai continuar fazendo. E o que Deus tiver de realizar aqui, através da minha vida, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Não preocupei. De vez em quando eu lembro disso. Não, o pastor Valdeci falou assim, né? Porque às vezes dá uma vontade de dar uns passinhos para trás e falar, deixar só o Toninho, né? Fazendo e tal. Deixar só ele. Aí eu lembro. Não, mas o pastor Valdeci falou que não é só o pastor Toninho que é o responsável, né? Que Deus confirmando que Deus tinha uma obra comigo aqui também. Entende? Então, quando eu vim para cá, eu falei com Deus, eu vou fazer uma obra que eu não sei o que é. Não sei o que vai acontecer. Eu tenho 3 filhos. E eu preciso de uma palavra para me descansar nela. E o Salmo 18 é muito forte para mim. Eu preciso de um rochedo para me refugiar. Eu preciso que você dê uma palavra para mim, exclusiva para mim ir descansado. E Deus me deu Mateus capítulo 6, verso 25. Se o pastor tiver tempo, né? Pode ler. Ele fala sobre a ansiosidade da vida. Ansiosidade da vida. Aí fala que se eu olhasse, ele falou muito claro comigo, olhe os lírios do campo, né? Eles não ceifam, nem semeiam, e nem Salomão com toda a sua glória vestiu como um deles. Olha as aves dos céus, não, as aves, né, do céu que não semeiam nem ceifam, né? E o Deus e o Pai do céu as alimenta. Eu entendi muito bem. Deus, então não precisa se preocupar. Assim, quanto mais homens de pequena fé, né, preocupa com que, ao invés de comer, ao invés de beber, ao invés de vestir, e o vosso Pai do céu te alimenta as aves do céu, os lírios do campo, que o lírio é maravilhoso, né? O lírio é maravilhoso. E é forte porque ele fala assim, nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu vestir como um deles. E falei, Deus, então graças a Deus eu tenho uma rocha para me refugiar, né? Porque eu nunca esqueci que eu sou frágil, fraco e mortal. Às vezes não adianta a gente querer ser uma super mulher. Não existe a super mulher. A gente precisa depender de Deus. Saber que a gente é fraco, frágil, mortal.
E eu tive uma experiência muito forte com Deus, uma certa feita, nessa prova, numa prova que a gente estava passando, que Deus falou que passaria a gente no funil, e a gente já estava no funil, e a gente estava passando no último estágio do funil. A gente estava passando. E eu falei com Deus, Deus, o Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor conhece a minha estrutura. E Deus me conhece, vocês não me conhecem, mas Deus me conhece. Eu sou meio osso duro de roer, eu sou dura no tranco. Toninho até fala que sabe como é que eu consigo aguentar a dor. Então, para mim, chegar a ponto de falar que não vou dar conta, é porque o negócio não tá difícil. E eu falei com Deus, já estava no final do funil, que ele falou que passaria a gente, usou um profeta para falar. Estava quase no final do funil, eu falei com Deus, eu não aguento isso mais. Minhas forças acabaram. Eu não suporto mais essa prova. Com 48 horas, a prova acabou. Era uma prova financeira. Com 48 horas, a prova acabou. Então, eu tive várias experiências com o Senhor, né? E como Ele tinha me dado a palavra, eu fiquei tranquilo, né? Muitas vezes eu tinha que orar, para falar assim, no dia seguinte, meus filhos tomar um café, eu tinha que orar. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Ele não deixou eu acumular nada. Mas no dia seguinte, tinha provisão. Várias exemplos que eu podia dar aqui, né? Nosso tempo é curto, de Deus trabalhando a meu favor. Quando ele chegou a um ponto, e toda vez foi uma mulher que gostei de sapato de salto e meia fina. Eu trabalhava o dia todo, sapato de salto e meia fina. E uma mulher que não tem dinheiro para comprar o pão dos filhos, como é que você vai comprar meia fina? Era impossível fazer isso, né? E o que ele falou comigo, né? Que eu ia me vestir como os lírios do campo, aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Não deixou faltar. Não deixou faltar. Quando chegou aqui, como já falamos, né? Que era barro e poeira, eu tinha só um par de sapato. Ele não estragava. A gente limpava a poeira, limpava o barro, engraxava o sapato e tornava a vir no próximo culto. Então, essa palavra, esses dias de coronavírus agora, eu não esqueço dela, mas esses dias de coronavírus, esse tumulto todo, né? Essa turbulência que aconteceu, eu falei, Deus, ainda bem que o Senhor é Deus, hein? A sua palavra é eterna, né? Ela não passa. E o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Às vezes eu falo com meus filhos hoje, a gente não sabe o que vai acontecer conosco daqui a um tempo. Mas hoje nós estamos comendo melhor. E se um dia precisar de não ter condição de comer o que nós comemos, nós não vamos comer. Nós não vamos comer. Mas Deus cumpriu na minha vida. E me alimentou como alimenta as aves do céu. Glória a Deus. E vou ler aqui o texto que a senhora pediu, Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora, ou seja, a sua vida? Que palavra motivadora para as mulheres, entendendo o propósito, entendendo o chamado, maravilhoso, bombástico, extraordinário. Pastor, deixe uma palavra também para a igreja, para os maridos, dentro daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Olha, a palavra que eu tenho é gratidão, né? Gratidão pela experiência da Sandra, né? Deus, ele nos leva realmente a ter uma experiência profunda,
quando nós temos uma promessa de Deus, nós caminhamos em cima dela, né? Eu louvo a Deus por tudo, por ter me dado essa graça de poder perseverar, né? Ver que não somente o bairro que ganhou com a minha obediência, né? Mas temos outras obras espalhadas, né, em Minas, fora de Minas, né, lá no Nordeste, algumas cidades aqui, né, Oliveira, Pará de Minas, tantas outras estão aí, né, através de uma palavra que eu recebi. Então é algo que não tem explicação, né? Não tem explicação, é milagre, né? Não somente prosperou aqui no bairro, mas todas as nossas congregações, é sede própria, né? No Nordeste nós temos já 2 congregações sede própria. Então eu vejo o milagre de Deus na vida de todo aquele que está debaixo da nossa cobertura. Então, queridos, é muito bom saber que, como a Sandra disse, toda glória, honra, louvor e adoração seja ao nosso Deus. Nós somos apenas cooperadores, mas tudo é Ele que faz, tudo é Ele que fez, e tudo aquilo é Ele que fará. Então eu louvo a Deus por toda a equipe, por todos aqueles que Deus levantou, tem levantado, nessa equipe, pastor Tiago, tantos outros mais que Deus levantou, e continuará a levantar, porque essa obra é de Deus. E nós estamos orando para que mande mais trabalhadores, para que todo o propósito de Deus, através das nossas vidas, das nossas famílias, possa ser concluído aqui, não somente nesse bairro, mas fora também. E eu fico muito agradecido a Deus por cada pastor, cada evangelista, cada diácono, cada obreiro, cada membro, cada ovelha que me ama tanto, eu também amo tanto. Então sou muito feliz com tudo aquilo que Deus está fazendo, com toda essa equipe da mídia, que Deus continue usando, né, vocês com muita graça, e que o nome do Senhor seja glorificado a cada momento, né, que todos nós trabalhamos com um único propósito, de que o nome do Senhor Jesus seja honrado, glorificado, que o Evangelho cresça, que as vidas sejam resgatadas, que nós possamos mesmo colher os frutos, porque o campo já está branco. E nós cremos que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Que Deus continue abençoando toda a equipe, que Deus continue abençoando, né, toda a igreja, todo o rebanho. E eu creio que depois desta pandemia, né, o crescimento, né, nós vamos ver como Deus está trabalhando dentro desta crise, né? O Senhor não parou de trabalhar. Pessoas estão se convertendo, estão realmente voltando para Deus. Eu sei que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Eu agradeço a todos vocês que têm nos dado apoio, todo o carinho deste rebanho tão lindo, tão maravilhoso, que tem me apoiado tanto. E ai de mim se não fosse vocês, eu jamais teria condição de estar aqui, né, fazendo o que nós estamos fazendo. Tudo é com apoio, com carinho, com as orações, com o amor de vocês. Eu sou muito grato a Deus por vocês, por tudo aquilo que Ele está fazendo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Missionária Sandra, a senhora quer cantar uma música em gratidão a Deus? Pode ficar à vontade. Mas eu posso falar alguma coisa? Posso? O Toninho já agradeceu, irmãos, mas eu queria agradecer todos os irmãos que passaram por aqui, né? Agradecer o pastor Paulo Roberto em memória, e todos os irmãos que passaram por aqui, que foram vários irmãos que ajudou muito nessa obra, né? Que foram trabalhadores assim de excelência, e eu não posso citar nomes para não ofender ninguém, né? Que eu possa esquecer. Justiça. Mas todos os irmãos, desde o princípio, todos os irmãos, eu quero agradecer, porque a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores, né? E eles cooperaram com o Senhor. Tudo isso aqui, ninguém faz nada sozinho. Ninguém, não existe uma pessoa que faz sozinha. Mesmo que você estava escondido, você trabalhou, e diante de Deus, Deus está computando a sua obra lá no céu. Deus está escrevendo a sua obra no céu. Isso é um trabalho de equipe, é um trabalho de corpo de Cristo. Não é só eu, não é só Toninho, não é só ninguém, não é só os irmãos que estão aqui, e nem os que estão agora presentes na igreja. Mas é um trabalho de 28 anos atrás, irmãos que abraçaram essa causa.
queria agradecer a todos, né? Aproveitar esses 28 anos de aniversário, a nossa festividade, e agradecer a todos os irmãos. E não podia deixar de agradecer o meu Deus Todo-Poderoso, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não poderia deixar de agradecer, né? Porque quanta gente para salvar, Ele me salvou. Me salvou, me lavou, me santificou e me glorificou, porque isso tudo já aconteceu no Calvário. Queria agradecer Jesus pelo Calvário, né? Que tão obra maravilhosa que Jesus fez, né? Ele apagou e limpou todos os meus pecados, né? Me colocou num lugar alto, né? Para glorificar o nome dele. Eu queria terminar cantando um refrão de uma música, né? Glorificando o nome do Senhor, que Ele que merece todo louvor, toda a glória e toda a honra. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória e o louvor. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória e o louvor. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Como Deus é bom, querido, que testemunho maravilhoso. Obrigado, pastor, obrigado, missionária Sandra. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente, o ministério, que possamos celebrar muitos anos ainda juntos, fazendo a obra do Senhor, perseverando junto, e nós aprendendo com vocês aprendendo com Cristo e nos inspirando sempre, como sempre tem feito. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra, mande aí para os irmãos. Talvez você conheça os irmãos que estiveram aqui no início dessa obra e hoje não estão conosco. Deus levou eles para estar cooperando em outro local. A Bíblia diz que nós somos como vaso nas mãos do Senhor. É Ele quem escolhe e nos coloca onde Ele quiser. A obra, ela é de Deus. Então compartilhe com eles, mande para os seus amigos, seja edificado e edifique vidas para a glória do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua casa. E mediante essa palavra tão poderosa aqui na presença do nosso pastor, da missionária Sandra, eu quero pedir ao nosso pastor para ele estar orando pelas famílias e estar dando a bênção apostólica. Deus abençoe vocês. Até o próximo culto. Pastor, ore por nós. Amém. Eu também gostaria de agradecer todas aquelas pessoas que iniciaram, né, a obra aqui conosco, todos que somaram no crescimento desta obra. Que o Senhor continue fortalecendo, alegrando, santificando e abençoando assim poderosamente cada um. Nós sabemos que o nosso trabalho no Senhor, Ele terá uma recompensa. Deus não é injusto para esquecer do nosso trabalho. Que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos mais uma vez. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a doce consolação, a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e permaneça para